E aí, beleza? Os guerreiros de uma tribo africana entram em ação quando um ciclope muito perigoso ataca a aldeia deles. As habilidades deles não são suficientes para parar o monstro, então eles buscam a ajuda de um caçador de monstros lendário. Ele está se preparando para lutar. Mas as origens dessa história começaram muitos anos atrás. O adolescente Jack sempre estava em apuros porque ele estava constantemente irritado e descontava em qualquer um por qualquer coisa. Ele chegava a ficar violento. Seus professores sempre o puniam com detenção ou exercícios extras e o faziam pedir desculpas às suas vítimas, mas nada era suficiente para fazê-lo parar. Mas nem sempre foi assim. Jack costumava ser um bom garoto que vivia feliz com sua família até o dia fatídico em que foram acampar. Seus pais estavam dançando ao som do rádio e Jack os imitava com sua irmã, mas a menina se afastou para a floresta. De repente apareceu um troll e começou a comer a criança. Jack ficou tão assustado que congelou e só pôde assistir. Os pais correram para ajudar, mas o troll também comeu a mãe. O pai tentou contra-atacar, mas o troll rapidamente o dominou. E pouco antes de morrer, ele disse a Jack para correr. Depois de ver seu pai ser comido também, Jack correu o mais rápido que pôde e se tornou o único sobrevivente. Hoje em dia, Jack está na casa dos 20 e ainda carrega uma raiva que ele libera facilmente. Ele está tentando melhorar, porém, conseguiu um emprego como encanador, começou aulas noturnas para terminar o colegial e vê o conselheiro Silverstein para orientação. No entanto, qualquer pergunta feita por Silverstein apenas desencadeia outra explosão furiosa de Jack e nenhum progresso é feito. Esta noite, Jack está chegando atrasado à escola, o que é bem comum para ele e não surpreende o professor Crowley. A namorada de Jack, Eve, passa-lhe bilhetes para repreendê-lo por perder a maior parte da aula e nem trazer uma caneta. Mas Jack presta mais atenção às outras garotas na sala. Nesta noite, Crowley mostra aos alunos como o sódio pode causar uma explosão quando colocado na água. Assim que a aula termina, Eve repreende Jack por ser tão irresponsável e o colega Johnny vem oferecer suas anotações para ajudar, mas também para flertar com Eve. Jack está começando a se irritar, mas felizmente, antes que ele possa estourar, Crowley o chama. O professor também repreende Jack por sempre chegar atrasado, mas o mais importante é que ele pede suas habilidades como encanador, porque está tendo problemas com os canos de sua nova casa. Alguns momentos depois, Jack chega à casa de Crowley e conhece seu cachorro Valdo. A casa ainda está sendo arrumada e Crowley explica que conseguiu ela super barata, porque tem uma história desagradável por trás. Jack desce ao porão para começar a trabalhar nos canos e uma vez que termina, pede a Crowley para testar a pia. Infelizmente, os reparos não funcionam e quando toda a instalação quebra, a válvula acerta Jack no rosto. Enquanto isso, do lado de fora, o chão se abre e mostra algo brilhante. Jack explica para Crowley que eles precisam trocar a válvula, então ele pega a peça velha e promete voltar depois de encontrar uma substituta. A princípio, a van de Jack não liga e ele começa a ter um ataque de raiva que é interrompido quando o motor finalmente reage, evitando que as coisas fiquem violentas. Algum tempo depois, Crowley adormece em sua mesa. Valdo está do lado de fora, latindo para o buraco no chão, que agora está liberando uma fumaça misteriosa. Essa fumaça entra sorrateiramente na casa pela porta dos fundos e é inalada por Crowley, que de repente acorda e se levanta abruptamente, revelando olhos negros. Movendo-se de maneira estranha, Crowley corre pela casa e bate na porta com o próprio corpo algumas vezes, até perceber como abri-la. Então ele corre para o jardim, mesmo que esteja chovendo. No dia seguinte, Crowley acorda quando ouve Valdo latir para ele. Ele fica chocado ao descobrir que dormiu no jardim e suas mãos estão bastante sujas, como se ele tivesse cavado sem se lembrar de nada da noite anterior. Quando ele se vira, confirma que cavar é exatamente o que ele estava fazendo. O buraco ainda não está muito profundo, mas agora Crowley está curioso e corre para pegar uma pá para terminar o que começou. Depois de cavar mais um pouco, Crowley encontra o cano quebrado e uma caixa misteriosa que ele tira do buraco, acorrentando-a ao seu caminhão. Uma vez que a caixa está em seu escritório, Crowley a abre e encontra um esqueleto humano. Ele dá um osso da perna para Valdo e depois olha mais de perto para encontrar uma grande surpresa. Dentro das costelas há um coração negro ainda batendo. Valdo late para ele, mas Crowley o pega mesmo assim e tenta fazê-lo parar de se mover. Mas isso só faz seus dedos ficarem cobertos
metros de gosma. De repente, sua mão se move sozinha e empurra o coração para dentro da boca de Crowley, forçando-o a engolir tudo antes de desmaiar. Enquanto isso, Jack vai à loja de ferragens para conseguir uma nova válvula. O atendente Howard fica chocado ao notar que a válvula é um modelo que ele não via há anos, e quando Jack diz onde a encontrou, Howard fica apavorado. Ele pede ao garoto para voltar no dia seguinte para pegar a nova peça e promete contar a história sobre a maldição daquela casa. Voltando a Crowley, ele acorda com um arroto no chão do escritório. Ele não consegue parar de coçar o peito e sente uma fome extrema, então vai verificar a geladeira. Ele tenta a alface e a cospe, mas adora presunto e leite. Parece que ele está faminto apenas por produtos animais. À noite, Jack chega na aula a tempo e quem chega atrasado é Crowley, que parece um desastre total. Suas roupas estão sujas, ele continua arrotando e coçando o peito. E ainda tem comida na mão. Quando um dos alunos pergunta se ele está doente, ele apenas ri e diz um pouco. Então Crowley se vira para o quadro negro apenas para começar a escrever bobagens, fazendo todos rirem antes de ele vomitar em todo o quadro. Crowley tenta limpar com a manga e decide encerrar a aula por hoje. Lá fora, Johnny tenta flertar com Eve novamente. Quando Jack passa, Johnny diz que ele tem que tratar Eve melhor e insiste que Jack precisa relaxar, não o deixando ir até que eles tenham uma conversa. Irritado, Jack o acerta na garganta e agora ele tem que levar Eve para casa, enquanto ela grita com ele por ser violento durante toda a viagem. Crowley também vai para casa e chega com um balde de frango frito porque não consegue parar de comer. Valdo não se aproxima para receber seu mestre e late toda vez que o vê. Crowley o ignora e vai procurar mais comida, apenas para parar quando sente uma sensação estranha no estômago. Um caroço em sua camisa começa a se mover sozinho e de repente um tentáculo sai do seu corpo. Desesperado, Crowley o agarra com as duas mãos e luta contra ele até encontrar uma tesoura para cortá-lo. Depois Crowley verifica a geladeira, mas só há vegetais. Como Valdo não para de latir para ele, Crowley corre atrás dele para tê-lo como jantar. No dia seguinte, Jack diz a Silverstein que acha que deveria se mudar para outro país e começar de novo. Silverstein aponta que Jack só está tentando fugir dos problemas e insiste que eles deveriam falar sobre a tragédia da família de Jack. Jack não quer falar sobre isso porque todos zombam dele por dizer que viu um monstro e ele ainda se sente culpado por ter fugido. Silverstein diz que essa é exatamente a fonte da raiva de Jack. Ele não pode se perdoar. Mais tarde, Jack vai ver Howard para pegar a nova válvula. Howard se assusta novamente e depois de tomar uma bebida forte, compartilha a história. Quando era um menino, Howard foi morar naquela casa com seu tio Emmett. Esse homem trabalhava como pesquisador e viajava pelo mundo coletando coisas. Um item que ele trouxe do Japão era um coração negro selado em uma caixa de vidro, e o pequeno Howard estava fascinado por ele. A lenda dizia que muitos anos atrás um demônio se infiltrou no nosso mundo com o propósito de espalhar o mal entre os humanos. Um grupo de homens destruiu o demônio e seu coração foi mantido como um troféu. Mas diziam que o mal ainda estava nele. Ele passou por muitas mãos e lojas até que Peter o comprou em uma loja de antiguidades. Uma noite, o pequeno Howard estava olhando para o coração e acidentalmente deixou cair a caixa, rachando o vidro. Mais tarde, a fumaça começou a sair sorrateiramente da caixa e tomou conta da mente de Peter, fazendo seus olhos ficarem negros. Assim como Crowley, Peter começou a se comportar de maneira estranha, sentindo fome constante e comendo o suficiente para alimentar um pequeno país. O pequeno Howard estava ficando assustado e conferiu a caixa apenas para encontrá-la vazia. Algum tempo depois, Howard ouviu barulhos do lado de fora e descobriu Emmett comendo o cachorro deles. Quando Howard se aproximou, Emmett mordeu o menino e comeu sua mão. Aterrorizado, Howard conseguiu puxar o braço e correr para dentro da casa, onde procurou o rifle do tio e o usou para matá-lo. Depois, Howard colocou Emmett em uma caixa para enterrá-lo no quintal, e ele tinha certeza de que ainda podia ouvir o coração batendo. Jack não entende como uma criança poderia arrastar Emmett para dentro da caixa e cavar sem uma mão. Então Howard mostra a ele a substituição por gancho para provar isso. Isso ainda não é suficiente para fazer Jack se importar, e ele vai embora depois de pagar pela válvula. Mais tarde na escola, Jack tenta se desculpar com Eve
pela noite passada, mas isso só provoca uma discussão que termina com Eve questionando se eles deveriam ver outras pessoas. Jack não hesita em aceitar terminar, fazendo com que Eve se ofenda com a rapidez com que ele estava pronto para se livrar dela. Quando eles entram na sala de aula, encontram Crowley dormindo na mesa e suas mangas manchadas de sangue. 2 alunos deixam cair um livro pesado na mesa e o barulho acorda Crowley. Depois de arrotar, Crowley anda por aí ainda coçando o peito e parecendo desorientado. Ele também vomita novamente e, conforme seu estômago ronca, ele perde o controle do braço. Um aluno preocupado se aproxima dele para verificar como ele está, mas Crowley a empurra, machucando-a. Então ele se vira e revela um tumor gigante crescendo em seu peito, além de estar cuspindo sangue. Os alunos correm assustados e Jack faz questão de ajudar a garota machucada a sair enquanto Crowley cai de joelhos. O corpo dele começa a se transformar em uma forma extremamente grotesca e tentáculos saem de suas costas, que ele envia pelos corredores para capturar os alunos. Jack, Eve e a garota se escondem em uma sala de aula. Jack consegue fechar a porta bem quando um tentáculo tenta entrar, cortando a ponta dele. Os outros alunos não têm tanta sorte e os tentáculos os arrastam de volta sem se importar se eles são atingidos por algum objeto no processo. Quando os alunos são trazidos de volta para a sala de aula, eles descobrem que Crowley se tornou uma besta nojenta que cobriu o lugar com gosma. O coração negro pode ser visto batendo em seu corpo nojento. Sua primeira vítima é Johnny, que é empurrado para o chão antes de Crowley inserir um de seus tentáculos em sua boca para enchê-lo com seus fluidos tóxicos. Um momento depois, Johnny se levanta revelando que ele também é um monstro. Crowley o envia para encontrar o trio desaparecido enquanto ele cuida do próximo aluno. Enquanto isso, Jack está tentando usar cabos para amarrar a porta. Eve continua surtando porque acha que eles deveriam sair, não se trancar. Jack fica irritado com os gritos constantes dela e as garotas chorando por causa de um pequeno ferimento. Nesse momento, John invade a sala. Eve corre, mas a outra garota não é rápida o suficiente e Johnny a agarra. Jack tenta salvá-la em vão e percebe que Johnny está comendo ela, então ele também foge. Enquanto Crowley envia mais alunos transformados, Johnny encontra Eve em outra sala de aula. Por sorte, Jack chega bem a tempo e acerta Johnny com um banquinho antes de pegar Eve para fugir. Tem outro monstro esperando do lado de fora, então o casal corre pelo corredor apenas para encontrar as portas fechadas. O zelador está do outro lado e aceita abrir quando os vê, mas ele demora um tempão. Isso dá tempo para o monstro alcançar, e quando as portas são destrancadas, o monstro pula no zelador para comê-lo também. Jack e Eve correm para a van de Jack. A van demora um pouco para ligar. Eve grita com ele por dirigir um veículo horrível, aumentando a irritação de Jack. Para piorar as coisas, o rádio começa a tocar a mesma música que ele ouviu quando sua família morreu. Jack para a van de repente enquanto flashbacks da tragédia inundam sua mente, e Eve grita com ele por isso. A raiva de Jack cresce e finalmente o faz explodir, mas desta vez é diferente. Ele pede a Eve para sair da van, furioso, mas sem violência. Então ele volta para a escola. Jack está determinado a compensar os erros do seu passado e se arma com todas as suas ferramentas de encanador para parar o monstro. No corredor, Jack encontra 2 alunos transformados brigando pelo corpo do zelador. Eles atacam Jack assim que o veem e começam uma luta feroz, mas injusta. Jack consegue empurrar o garoto por um momento para matar a garota, batendo na cabeça dela com seu cano. Depois ele vai atrás do garoto para socá-lo repetidamente até ele cair no chão, onde Jack o esfaqueia com uma ferramenta. E enquanto isso, Crowley sente fome de novo e começa a devorar um dos alunos. Jack começa a procurar Crowley, mas acaba encontrando Johnny primeiro. Começa uma perseguição pela escola e Jack se defende jogando qualquer coisa que encontra em Johnny. No entanto, Johnny não sente nada e chega perto o suficiente para morder o braço de Jack. Jack dá uma cabeçada em Johnny para afastá-lo, depois quebra o equipamento do laboratório para espancar Johnny até a morte. Depois, Jack enrola o ferimento com fita e pega um machado de incêndio antes de correr para sua sala de aula, onde encontra Crowley criando mais monstros. Usando o machado, Jack corta os tentáculos para permitir que os alunos escapem. Mas Crowley começa a atacá-lo antes que ele possa terminar. Jack tenta se esconder debaixo de uma mesa e joga o machado diretamente em Crowley, mas nada funciona e agora um aluno recém-transformado também está
atacando ele. Crowley joga o machado para longe e ri enquanto observa Jack e o monstro lutarem, mas sua risada morre quando vê Jack quebrar a porta de um armário e usá-la para matar o monstro. Agora que o armário está aberto, Jack vê o sódio da última aula e se lembra da lição. Ele corre para pegá-lo bem antes de Crowley capturá-lo com um tentáculo para arrastá-lo para mais perto. Jack aproveita a nova posição para inserir o sódio na boca do monstro. Chocado, Crowley solta Jack enquanto tenta cuspir, mas o sódio explode e leva sua cabeça. No entanto, o coração ainda está batendo e controla o tentáculo, capturando Jack novamente. Dessa vez, Jack consegue recuperar seu machado e corta o tentáculo antes de correr para o monstro e atacar o coração, finalmente matando-o de vez. Todos os tentáculos caem e os alunos restantes fogem. Jack se aproxima da última garota para beijá-la em comemoração. Essa aventura mudou algo em Jack e agora ele sabe que caçar monstros é sua vocação. Primeiro, ele volta à floresta para matar o troll que comeu sua família, finalmente encerrando o assunto. Depois ele começa a viajar pelo mundo lutando contra monstros e agora ele está na África, pronto para enfrentar o Ciclope e salvar a aldeia. Terminando assim Jack Brooks, Caçador de Monstros, filme trash de terror e comédia de 2007. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!